Tá aí, doutor José Otávio Crespo aqui na bancada, retornando aqui em 2026, né? A gente fica muito feliz e recebe com muita satisfação. Doutor Crespo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, sempre é um prazer. Prazer é todo nosso, inclusive para falar sobre situações, né, que interessam aí desde o empregador, os empregados, né? E hoje o assunto, doutor José Otávio Crespo, é sobre justa causa indevida. Uma situação que nós já comentamos aqui, né, em outras ocasiões, né? Acusação injusta, né? Quem sabe? Saiba como contestar a justa causa na justiça, no poder judiciário. E, doutor Crespo, a gente tem aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores falando sobre essa questão. Primeira pergunta do Alberto aqui de Porto Alegre, perguntando o que muda, né, com a nova lei da licença paternidade, doutor Crespo. Está bem atualizado ele, né? O Congresso essa semana aprovou a nova legislação, né, que vai alterar a licença paternidade. Nós tínhamos a nossa ainda em vigor, que vai entrar em vigor só em 2027, né? Essa licença entra. Hoje a licença paternidade é de 5 dias, né? Então agora vai entrar em vigor em 2027, que serão 10 dias, vai ser escalonado. 2028 passa para 15 dias e 2029 vai passar para 20 dias, que vai ser o prazo consolidado. Então, essa alteração da licença paternidade será de 20 dias. E tem outros detalhes também na legislação que na verdade, agora aguarda a sanção do presidente Lula, né? O Congresso aprovou, aguarda a sanção. Vai dar direito à estabilidade provisória também do empregado, quando goza da licença paternidade, de 30 dias após o término, né? O empregado não vai poder exercer naquele período nenhuma outra atividade, porque ele tem que se dedicar ao filho, ajudar a esposa. Importante, né? Não vai poder estar envolvido em violência doméstica ou violência contra a mulher, porque aí ele corre o risco de perder este benefício. Né? Então, vai trazer uma série de mudanças, até porque nós não tínhamos, né, na realidade, uma lei sobre licença paternidade. Nós tínhamos uma previsão constitucional, né? E ali, em 1988, constou que seria 5 dias até haver uma legislação. Então, o Supremo Tribunal Federal instou o Congresso Nacional aprovou a legislação, que agora aguarda a sanção do presidente Lula e altera, assim, bastante, né, o prazo da licença paternidade. Perfeito. Uma outra questão aqui da região metropolitana, o João Carlos de Canoas pergunta o seguinte, doutor Crespo. Fui despedido por justa causa que não concordo. A acusação não é verdadeira. Não assinei nada para não perder meus direitos de contestar na justiça. Aí ele pergunta, o que ele deve fazer? Bom, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um advogado para que lhe auxilie, né, nessas questões, né? Mas só um detalhe, porque o empregado, eu vejo muito isso no dia a dia, né? O empregado recebe uma justa causa, eu não vou assinar porque eu vou perder os meus direitos. E não tem nada, essa não tem razoabilidade, né? Ele pode assinar, porque é importante que ele leve essa documentação. Se ele assinar e ficar com uma via desse documento, é importante porque ele vai levar para o advogado dele e o advogado vai poder saber, olha, por que foi a justa causa, aonde que nós podemos, né, discutir a validade dessa justa causa, né? Então, assinar ou não assinar não vai mudar o resultado do processo. Perfeito, né? O pessoal acha que vai perder os vai direitos. perder, se eu assinar, eu concordei. Até porque a justa causa ela não depende da concordância do empregado. Ela depende da ciência do empregado. Fica ciente. Sabendo que está acontecendo. Então, quando ele assina, é que ele está ciente, não que ele concorda. E eu, como advogado, digo, o trabalhador deve assinar a documentação, se for só de ciência, né, para poder levar para o seu advogado analisar a documentação, saber o motivo da justa causa e buscar na justiça, se for o caso, a reversão. Boa. A empresa pode exigir a entrega de atestado no prazo de 48 horas, sob pena de não aceitar? Luísa, do Litoral Norte de Tramandaí. Boa pergunta. Vamos lá. Na realidade, não existe nenhuma previsão que determine um prazo para a entrega do atestado médico, né? Então, como regra, não existe 48 horas, 24 horas, 3 dias, existe o bom senso, né? Até porque se o empregado tem um atestado de 48 horas, por exemplo, de 5 dias, ele não precisa em 48 horas levar esse atestado à empresa, como regra, né? Ele vai poder, quando ele ficar apto novamente ao trabalho, ele leva aquele atestado. O que não cabe é ter um atestado de 5 dias e entregá-lo daqui a 30 dias. Isso também está errado, né? Agora, nós não podemos esquecer que nós estamos muito na fase das convenções coletivas, das normas coletivas, né? Sim, então, que tem ultrapassado, tem tido mais valor que a lei, né? Isso é importante, né? A gente já falou sobre isso, exatamente, esses nós acordos. estávamos comentando aqui mais cedo sobre isso, né? Sim.
Então, se tiver na convenção coletiva, é discutível, né? Porque a Justiça tem entendido que a convenção coletiva ela está acima, Se sobrepõe. né? Sobrepõe a legislação. Mas, como regra geral, Sim. não tem validade Não tem essa exigência. essa exigia Exatamente. o prazo ali, o horário. Exatamente. Perfeito. A Laura, aqui de Porto Alegre, fala o seguinte: pedi demissão, doutor José Otávio, consegui um novo emprego. Já apresentei a carta do novo emprego para o meu chefe. Ele é obrigado a me dispensar de cumprir o aviso prévio e não fazer nenhum desconto? Já falamos sobre isso também. Isso é uma confusão bem grande que os trabalhadores o aviso fazem, prévio. né? Dessa carta do novo emprego. Né? Na verdade é o seguinte, quando o empregado pede demissão, é ele que tem que cumprir o aviso prévio. Né? Então, o fato dele ter um novo emprego ou apresentar uma carta do novo emprego não vai ter eficácia nenhuma, porque ele é obrigado a cumprir o aviso prévio. Só não vai ser obrigado a cumprir se o empregador o dispensá-lo. Né? A carta do novo emprego, que essa telespectadora se refere, é quando o empregado é despedido, ou seja, a empresa despede e ele teria que cumprir um aviso prévio trabalhado. Se no meio desses 30 dias ele conseguir um novo emprego, ele leva a carta do novo emprego e aí sim a empresa é obrigada a dispensá-la do cumprimento do aviso prévio trabalhado. Perfeito. Certo? Perfeito. Essa é a situação. Não dá uma confusão. É uma aí. confusão. Quando o empregado pede demissão, ele tem que cumprir o aviso prévio. Sim. Se ele não cumprir, o que vai acontecer? Ele terá descontado o valor no termo de rescisão, nas verbas rescisórias. É simples, né? É simples. Pediu demissão, não existe carta do novo emprego. Foi despedido, tem a possibilidade, se ele tiver um novo emprego, apresentar a carta, a empresa é obrigada a dispensá-lo do cumprimento. Que tem aquela questão também do aviso prévio pago ou não pago, né? Trabalhado e indenizado. Trabalhado e indenizado, Trabalhado e desculpe. indenizado. Trabalhado O indenizado ele vai receber, né? Sim. Então ele é despedido, a empresa, não, vou pagar o aviso prévio indenizado, é 30 dias e 3 dias a cada ano a mais trabalhado, né? Então ele recebe aquilo, né? Sim. E o trabalhado, sim, se ele é despedido e tem que trabalhar 30 dias, não pode ser mais 30 dias. Cumpre os 30 e ele dias. cumpre os 30 dias e está liberado. Perfeito. Tá? A próxima pergunta é sobre o... A gente é democrático aqui, né, doutor José Otávio Crespo? Vamos lá. Por que o advogado no programa sempre fala mal da pejotização, se é muito melhor ao empregado que irá ganhar aí, né, muito mais e poderá negociar tudo com o patrão, o Alberto de Gramado? Aí, ó, corneteando aí o nosso convidado. Vamos lá. É que, na verdade, essas coisas que as pessoas começam a repetir sem se dar conta, Pensar. sem analisar, sem pensar, né? A pejotização vai acabar com todos os direitos trabalhistas, né? Está sendo discutida no STF, Está sendo discutido no né? Supremo Tribunal. E nós temos, eu digo que eu tenho quase que certeza que o vai Supremo passar. Tribunal Federal vai fazer com que passe, né? Porque o Supremo Tribunal Federal vem numa campanha acabando com o direito do trabalho. Ou seja, vai normalizar a Vai pejotização. normalizar. E, na verdade, a pejotização é só prejuízo para o empregado, porque o empregado não se dá conta. O empregado tem a ilusão que que se vai ele for, negociar que eu vou direto. negociar, que o empregador fala o seguinte, olha, não, aqui nós estamos pagando muito imposto, muito FGTS, eu vou te pagar isso. Que não é verdade. Não é falar mal ou bem, mas é do ser humano. O ser humano quer lucro. Então, não é nenhum empregador vai dizer, não, eu vou aumentar o teu salário. Claro que não. Ele vai continuar a mesma remuneração. E vai estar perdendo algumas coisas importantes. Muitas coisas importantes. Toda a garantia, todos os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos serão colocados na lata de lixo. E o empregado não se dá conta. Quando ele pensa, não, eu vou me aposentar como MEI. Mas ele não sabe a diferença de arrecadação previdenciária do MEI e do CLT. O MEI vai se aposentar sempre com uma aposentadoria de um salário mínimo. Ele não se dá conta disso. Na verdade, a pejotização é um grande prejuízo para os empregados. Né? E eu sempre digo, o empregado ele tem que se conscientizar, tem que buscar aprender, buscar lei, ouvir, para não repetir isso, que a pejotização só é favorável aos empregadores. E se for aprovada no Supremo Tribunal Federal, com certeza não vai mais existir CLT. Porque é uma questão de, não é inteligente, né, o empregador manter um CLT se ele pode ser PJ. Né, que vou exigir que pode trabalhar quantas horas for, não vou ter que recolher FGTS, tudo perdido. Não vou ter que recolher INSS da parte do empregado. Então, né, Boa reflexão. Seguimos agora, doutor José Otávio, perguntando sobre uma dúvida da Terezinha de Gravataí, na região metropolitana. Entrei com um processo de rescisão indireta. Se eu perder o processo, perco todos os meus direitos
a rescisão, o que aconteceria? Eu não sei o que é uma rescisão indireta. Vamos lá. Rescisão indireta, entre aspas, o que é a rescisão indireta? É quando o empregado, entre aspas, aplica justa causa na empresa, ou seja, rescinde o contrato por culpa da empresa. Aí ele vai receber o quê? Todas as verbas como se ele houvesse sido despedido. Aviso prévio, multa de 40% do FGTS, vai ter direito às guias do seguro-desemprego, que ele perde na demissão. Certo? Então, quando é a rescisão indireta, tem que ser submetida à apreciação judicial, né? Se o juiz entender que há elementos da rescisão indireta, né, a empresa, o empregador, será condenado a pagar todas as verbas rescisórias que esse empregado teria direito se fosse despedido, aviso prévio indenizado, multa de 40%, saque do FGTS, seguro-desemprego, etc. Né? Mas a pergunta dela é, se perder este processo, ela perde as verbas rescisórias? Como regra, não. Se for um processo bem feito, o que vai acontecer? Se o juiz entender que não há elementos para deferir a rescisão indireta, ele vai entender que ela pediu demissão. Então, o que ela vai perder? Ela vai perder o aviso prévio, não vai ter multa de 40%, não vai poder sacar o fundo, não vai ter guia-desemprego. Mas o restante das verbas rescisórias ela vai receber todas, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, isso tudo ela irá receber, como se houvesse pedido demissão. Perfeito. Isso é a rescisão indireta, então. A rescisão indireta é quando há rescisão por culpa da empresa. Por culpa da empresa. Que aí o empregado recebe todos os direitos. Mas ela fala se ela perdeu o processo. Isso, se ela perdeu o processo. Se ela perdeu o processo, ela não vai perder todas as verbas rescisórias, vai ser entendido que ela pediu demissão. Tá, perfeito, perfeito. Nossa próxima pergunta, já comentamos aqui também sobre a questão, né, dos tipos de trabalho, doutor José Otávio Crespo. O Adalberto, aqui da Capital, pergunta o seguinte: trabalho em câmaras frias o dia todo, mas recebo todos os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Tenho direito à insalubridade? Excelente pergunta, Cláudio. Assim, como regra, no caso do trabalho em câmaras frias, ele terá direito à insalubridade em grau médio, 20%. Né? Como regra, quando o empregador fornece todos os EPIs, no caso da exposição ao frio, como regra, ele perde o direito à insalubridade, né? Porque os EPIs elidem o agente insalubre, certo? Só que nós não podemos esquecer, o trabalhador que trabalha em câmaras frias, ele tem que ter o tempo de recuperação térmica, o intervalo de recuperação térmica, que a cada 1h40 trabalhada dentro da câmara fria, ele tem que ter 20 minutos de intervalo. Para o corpo voltar à temperatura. Para o corpo se recuperar, claro, né, porque traz uma série de malefícios para o corpo humano. Imagina. O que acontece? Se o empregador não dar este intervalo, durante a jornada, o empregado vai ter direito a receber a insalubridade mesmo com todos os EPIs. Isso eu não trago da minha cabeça, isso é um precedente, né, vinculante do Tribunal Superior do Trabalho, que mesmo quando há, no caso dos trabalhadores em câmaras frias e temperaturas, com os EPIs, se não for concedido um intervalo de recuperação térmica, que são os 20 minutos a cada 1h40, ele terá sim direito a receber a insalubridade como se fosse qualquer outro trabalhor sem EPIs. Não precisa pensar muito que é justo, né? Uma câmara fria é um agressivo para o corpo humano. Né? Mas isso é agora, é uma novidade. Porque antes se recebia os EPIs, estava tudo certo. Estava tudo tranquilo, não tinha direito à insalubridade. Agora, com o novo precedente do Tribunal Superior do Trabalho, que é um entendimento que vem de cima para baixo, que vincula os juízes, né? Se não for concedido o intervalo, ele vai ter direito à insalubridade. É o que a gente estava comentando antes sobre os direitos dos trabalhadores que são adquiridos, às vezes, ao longo de décadas e numa pejotização, né? Numa canetada, acabou tudo. Você vai perder tudo que há décadas foram construídas, né? Pois pense bem. Doutor José Otávio Crespo, é outra questão também aqui sobre a questão da demissão, né? O Renato Divoti pergunta o seguinte: fui despedido sem justa causa. Para cumprir o aviso prévio, optei por sair 7 dias antes dos 30 dias. A partir de quando inicia o prazo de 10 dias para a empresa me pagar? No último dia que cumpri o aviso prévio, né? Isso é após o 23º dia, né? Porque ela teve aqueles 7 dias ali. Tá, bem interessante a pergunta. Primeiro, só vamos para deixar as coisas claras. Quando o empregado é despedido, e ele vai ter aviso prévio, cumprir o aviso prévio, o empregador tem que dar a opção a ele. Ou trabalhar 7 dias a menos, ou seja, só trabalhar 23 dias, ou trabalhar 2 horas a menos. Para que é essa redução? Para que ele busque um novo emprego, uma nova recolocação no mercado. Perfeito. Certo? Se ele faz a opção de trabalhar tão somente 23 dias... né? Isso não vai mudar o prazo que ele tem que receber as verbas rescisórias. As verbas rescisórias têm que ser pagas quando? 10 dias após a dispensa.
né? Então, independente dele não cumprir os 30 dias, o prazo de pagamento das verbas rescisórias será após o 30º dia e não o 23º. Então, se conseguiu compreender, independente dele só cumprir 23, o prazo para a empresa pagar vai se dar a partir do 30º dia, quando acaba formalmente o aviso prévio. Entendi. Isso aí não tem dúvida quanto a isso. Não tem nenhuma dúvida. Assim é assim que funciona. É que o trabalhador muitas vezes tem essa dúvida, mas eu encerrei hoje 7 dias, a prestação de serviço, já tem que receber daqui a 10 dias. Não, vai ser 10 dias do término do aviso prévio. Perfeito. Para fechar a participação do Dr. José Otávio Crespo, eu sei que o pessoal gosta aí, né? A pergunta interessa muita gente, mas é o seguinte, a Helena, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte: trabalho há 10 anos como secretária, só tem FGTS depositado nos 6 primeiros meses. Tenho algum prejuízo de cobrar os atrasados somente quando eu for despedida? Não só prejuízo, ela já perdeu. Só para já vou informando ela já perdeu 5 anos, porque nós temos a prescrição, né? O trabalhador tem que se dar conta que ele só vai buscar os últimos 5 anos, sempre. Pode ter trabalhado 20 anos, 30 anos numa empresa, ele só vai ter direito aos últimos 5 anos. E 5 anos de quando? Da data que ele ingressou na justiça. Né? Conta para trás, ingressou. Então, se o empregador dele, é 10 anos que ela relata? 10 anos. 10 anos, isso. É 10 anos. E só tem 6 meses, ela já perdeu 5 anos, ela já perdeu. O empregador não vai mais ter obrigação de pagar aqueles 5 anos. Né? Então, o que eu aconselho? Ela deve procurar um advogado, ingressar com processo, mesmo trabalhando, continuar trabalhando na empresa, ingressar com processo de cobrança do FGTS para interromper a prescrição, pelo menos, né? E, pelo menos, não continuar mês a mês perdendo o FGTS dela. Lembrando que você pode acompanhar o saldo do seu FGTS, né? Sempre tem um aplicativo, baixa no celular e ali tu consegue acompanhar. E lembrando que hoje, até para o empregador se dar conta disso, que é uma mudança que nós tivemos também, né, na interpretação, que a irregularidade do FGTS, ou seja, não recolher de forma correta, ou a mora, ou deixar de recolher, faculta o empregado a rescisão indireta. Antigamente, a Justiça entendia que o não pagamento correto do FGTS não era motivo para rescisão indireta. Hoje, a irregularidade dos depósitos de FGTS dá motivo para o empregado pleitear a rescisão indireta e, como regra, os juízes têm que cumprir essa determinação, porque é um precedente vinculante do Tribunal Superior do Trabalho. Tá certo. Por isso que a gente traz o Dr. José Otávio Crespo aqui para esclarecer de uma forma, né, jurídica, técnica, as questões trabalhistas. Dr. José Otávio Crespo, muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço, Cláudio.